Bom, hoje vim aqui gravar esse vídeo para falar sobre relacionamentos e uma coisa que vem acontecendo de um tempo para cá. Normalmente, a maioria das pessoas, tá? Não vou falar todas, mas a maioria das pessoas entram em relacionamento e, e quando não dá certo no relacionamento, as pessoas, o que que elas fazem? Elas procuram outra pessoa para poder preencher o vazio. E a maioria das vezes, essas pessoas que fazem isso é para poder esquecer aquela pessoa que você teve um relacionamento que acabou se apegando, gostando muito daquela pessoa e, e a pessoa para poder preencher o vazio, ela vai entrar em outro relacionamento. E vou explicar um pouco para vocês o porquê que vocês não devem fazer isso. E eu sou um cara, assim, que não tive muita experiência em relacionamentos, porque eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a namorar, sério, eu tinha 16 para 17 anos. E o meu primeiro relacionamento durou 1 ano e 5 meses. Eu era uma pessoa, eu era um cara muito novo, não tinha maturidade, não tinha experiência com a vida, relacionamento também, sabe? Então, para mim era tudo um aprendizado. E foi ali que eu fui começar a entender o que que é um relacionamento assim de verdade, conhecer os pais, a família, frequentar a casa da minha ex todos os finais de semana. É assim, galera, a gente vai aprendendo tudo com o tempo. Vai ter brigas, principalmente isso, vai ter ciúmes, vai ter vários sentimentos que você vai aprendendo com o tempo. Então, tudo é uma experiência. Você vai aprender cedo ou tarde, né? E então, beleza, meu relacionamento durou 1 ano e meio. Eu aprendi a controlar as minhas emoções, meus ciúmes, brigas que você não pode brigar por qualquer coisa, qualquer besteira, né? Tudo tem que ser na base da conversa e com calma e também a, apenas a sós, somente vocês dois, que não tenha nenhuma pessoa por perto, porque é uma conversa entre vocês dois, estão querendo ou não, é particular, entendeu? Nenhuma pessoa pode escutar a conversa, o que está acontecendo entre vocês dois, né? No meu caso, antigamente, quando no meu primeiro relacionamento, a gente já discutiu várias vezes, já, né, brigamos assim, mas nunca brigamos feio, mas a gente já discutimos na frente dos pessoais, né? A gente já discutimos na rua, na escola, e uma coisa bem chata, né? Porque as pessoas que passavam por perto viam o que estava acontecendo, né? E acho que até a família dela já presenciou já algumas vezes nas nossas discussões, né? Mas aí fica um aprendizado, pessoal. Você que é um cara jovem, se você tá no seu primeiro relacionamento, quando for para conversar sério, se tiver para resolver alguma uma conversa séria, sei lá, que o clima de vocês dois não ficou muito agradável, né? Deixa para chegar em casa, conversa, ou vai a algum lugar que não tenha muitas pessoas passando por perto, sabe? Conversa com calma, né? Resolve, entendeu? Mas não resolvam isso perto dos pessoais, tá? Dos pessoal que tá passando perto de vocês, para não ficar o clima chato. Então, galera, quando eu terminei, na última vez que eu fui eu que terminei o meu primeiro relacionamento, eu fiquei acho que 9 anos solteiro, sem namorar sério. Já conheci outras pessoas, né? Mas sem sucesso de namorar algo sério assim.
Aí depois de final de 2024 até no começo de 2025, conheci outra mulher. A gente começou a namorar muito, muito, muito rápido, pessoal, muito rápido. O meu primeiro relacionamento também foi rápido, tá? Mas por quê? A gente era adolescentes, não tinha nenhuma experiência, né? Mas nesse meu último agora, foi muito rápido também. Por quê? Tem aquilo também que eu falei da emoção, que é aí que você tem que controlar suas emoções na hora. Você não pode ser uma pessoa muito emocionada. Você tem que analisar, conhecer bem a pessoa, ver se é isso que você quer para a sua vida, porque querendo ou não, quando você entra num relacionamento, você já tem que pensar já no futuro. Você não pode entrar no relacionamento apenas ficar, namorar, entendeu? Sem ter um planejamento para o futuro. Se não pensa em casar, não pensa em morar juntos, né? Ou construir uma família. Se você não pensar em nada disso, melhor você não procurar um relacionamento sério. Que nem aconteceu comigo. Eu comecei a namorar rápido. Os dois foi errados, né? Tanto como da minha parte e na parte dela também. Ela estava de viagem, estava em outro estado. Quando ela voltou de viagem, me chamou para tomar um café na casa dela. E nesse dia que eu fui tomar café na casa dela, já conhecia a mãe dela. Então, depois de uma semana, já comecei a dormir na casa dela, entendeu? Então as coisas já foi ficando séria. Isso aí já foi acontecendo, vai, uns 2 meses mais ou menos. Aí depois, no finalzinho, né, no terceiro mês de relacionamento, ela já começou a mudar o comportamento dela. Eu já tava percebendo isso. Então, aí a gente conversou, tudo mais. Só que eu tava cego. Eu não tava, sabe, tipo, enxergando a realidade, né? O jeito dela. De como que ela mudou o comportamento dela, assim, tipo, de uma hora pra outra. Do nada virou a chave na mente dela. Falou que não queria mais saber de relacionamento. Queria ficar na amizade e tudo mais. Falou que a cabeça estava confusa. Enfim, né? Essas conversas que a gente escuta hoje em dia. A pessoa falar que tá confusa, não tá pronto em relacionamento, enfim. Beleza. Separamos, terminamos, né? Cada um foi pro seu lado. Mas é um aprendizado, galera. É mais um aprendizado. Que nem eu falei, repetindo. Conheça a minha pessoa, entendeu? Antes de entrar no relacionamento, entendeu? Pra vocês não quebrarem a cara depois. E depois, pessoal, foi o que, ó. Tem um ano que a gente terminou. Depois, não entrei em outro relacionamento. Também não procuro, né? Alguém assim pra poder preencher. Não sinto um vazio, galera. Sabe por quê? Porque muita gente pensa assim, ah, tá, você terminou um relacionamento, você sente um vazio por dentro. Nos primeiros dias, você vai ficar triste, né? Você vai sentir a falta da pessoa porque você já estava acostumado com a companhia dela. Mas, depois vai passando o tempo, galera, aí você vai entendendo que a ficha caiu. Então, você não se sente um vazio por dentro. Porque você tá se distraindo com outras coisas, você tá saindo, entendeu? Você tá buscando conhecimento, você está estudando, tá lendo mais, entendeu? Tá conhecendo novas pessoas. Então você não tá com um vazio por dentro. Eu tô me sentindo tranquilo. Não procuro um relacionamento por agora, porque eu já passei por várias experiências, principalmente agora como que a gente tá, como a gente tá numa época que infelizmente relacionamentos para durar hoje em dia tá muito complicado, pessoas para poder conhecer tá muito difícil, não sabe o que quer, entendeu? Do nada muda o comportamento de uma hora para outra, muda o pensamento de uma hora para outra. Às vezes a pessoa tá com você, né? E ela tem interesse em você e do nada a pessoa esfria, some, não conversa, entendeu? Aí aparece, vai, depois de 2, 3 meses, entendeu? Como se nada tivesse acontecido, esperando que você caia na conversa dela, entendeu? Para poder se encontrar, entendeu? Se relacionar e se repetir novamente, entendeu? Acaba se tornando um ciclo. Então, que eu falei, não procuro um relacionamento por agora,
Mas se aparecer alguém de um bom caráter, e tem que analisar bem certinho, né, que nem eu falei. Analisar o caráter, ver se é bom pra você, né? As qualidades e defeitos, ver se encaixa pra você, tá? Porque você já tem que pensar já futuramente, entendeu? Próximo relacionamento que entrar, você já tem que já pensar no futuro, né? Se você quer conviver com a pessoa, futuramente já pensar em casar, enfim. Então você tem que pensar em tudo isso daí. Vocês têm que entender que é assim, vocês não podem procurar outra pessoa só para poder preencher o vazio, entendeu? Porque, galera, às vezes você acaba nem gostando da pessoa, entendeu? Às vezes você, tipo assim, você conheceu a pessoa hoje, você terminou o seu relacionamento, beleza. Passou uma semana, você já tá conversando com outra pessoa. Aí você marca um encontro, começa a rolar o clima, entendeu? Aí depois começa a namorar. Já conheci pessoas, né, que eu conheci já há muito tempo. Teve um relacionamento, terminou depois de um mês. Conheceu outra pessoa, aí depois teve filhos, casou, entendeu? Tem pessoas que acabam gostando, né, um do outro, acaba criando um sentimento, principalmente depois quando tem filho. Mas a maioria dos casos é, não tem, galera, não tem sentimento, porque só ficou com a pessoa para preencher o vazio, para poder esquecer a ex, né, a pessoa que terminou e, e acha que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, por isso que eu falo, não pode fazer isso, entendeu? Terminou um relacionamento, esfria a cabeça, entendeu? Você tem que se concentrar, focar em você, tem que se cuidar, entendeu? É hora que você tem que se cuidar, entendeu? Você não tem que procurar outras pessoas para poder preencher o vazio. Mas eu sou uma pessoa diferente, entendeu? Eu não consigo terminar um relacionamento e depois conhecer outra pessoa assim logo de cara, entendeu? Eu acho que seria muita falta de caráter e falta de respeito, tanto como da minha parte e também da falta da parte da pessoa que, que terminei, entendeu? Mas principalmente da minha parte, porque acaba tornando um caráter feio pra mim, mau caráter, entendeu? Isso não seria legal da minha parte. Então, o certo, que nem eu falei, focar em você, estudar mais, trabalhar, procurar alguma forma de ganhar mais dinheiro, entendeu? Se distrair. Aí que vai aparecer a pessoa certa, entendeu? Você não pode ficar correndo atrás, porque você vai acabar procurando a pessoa errada, entendeu? Você não vai achar a pessoa certa na hora do desespero, na hora que você tá triste, na hora que você tá sentindo vazio. Então você tem que deixar as coisas fluir, deixar as coisas acontecerem naturalmente, entendeu? A hora que você estiver trabalhando na sua mente, focado nos seus estudos, trabalho, entendeu? Aí que vai aparecer uma pessoa legal, entendeu? Às vezes você vai estar tão ocupado que você nem vai querer saber de relacionamento, entendeu? De tão focado que você vai estar em você, entendeu? Guarde isso que eu tô falando pra vocês, tá? Pega essa dica, e principalmente vocês aí que são jovens, tá? Que tá na casa dos 20 anos, tá? Ou até menos. Ou pra todas as idades, galera. Não tem idade, né? Pra poder pensar, né, do que eu falei. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva, curte e compartilha. Manda pra pessoa que tá pensando em entrar em outro relacionamento, né? Mas é isso. Tá bom, pessoal? Então tamo junto e até a próxima.